Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo, a nossa terceira carta mensal, onde a gente vai falar da carteira, a performance da carteira no mês de agosto, que foi um mês muito bom, na verdade foi o melhor mês da Elevate em Bolsa no ano, como também falar um pouco sobre cenário macro, falar um pouco sobre os nossos investimentos, as empresas investidas. O conteúdo desse vídeo vai ser muito bacana, porque agora no mês de setembro, entre agosto e setembro, é onde as empresas que a gente investe, elas publicam, né, os resultados financeiros do segundo trimestre de 2022. E acaba sendo um termômetro muito bom para nós, para entender se a tese de investimento, né, que a gente construiu, de fato, ela está sendo, como é que eu posso dizer assim, né? Se ela está alinhada com o que de fato a empresa está entregando ou a empresa está performando, né? E é justamente nesses momentos que a gente repensa um pouco mais forte na estratégia de investimento, tá? Então vai ser muito bacana que no vídeo anterior, né, na carta mensal de julho, a gente já falou de três empresas que já tinham publicado resultados, né? Pão de Açúcar, Kepler e Irani, que foram resultados todos bons, né? Com exceção do Pão de Açúcar, mas a gente vê que a ação ela sobe muito, mesmo porque, né, o case de investimento em Pão de Açúcar não necessariamente era uma lógica de performance, mas era uma lógica de reconhecimento de soma das partes, né? Então a gente sabia que o grupo Pão de Açúcar tem várias empresas que compõem, que não é somente a rede de supermercados Pão de Açúcar, e a gente sabia que isso estava subprecificado, né? E aí é bacana que os eventos das últimas semanas do mês de setembro, entre agosto e setembro, né, já vem trazendo isso, né? A empresa vem com um processo, né, de venda de operações na Colômbia, com uma operação muito bacana, uma redistribuição possivelmente de ações para os investidores, que até depois a gente está tratando isso no documento, né, de atualização mensal da carteira, mas qualquer dúvida específica que vocês tenham sobre isso, poxa, a gente sempre está à disposição para conversar, explicar e dividir com todos vocês, tá bom? Bem, sem mais delongas, vou aqui começar a compartilhar a minha tela com vocês, aonde a gente vai falar sobre a nossa carta mensal de agosto. Muito bacana que aqui já no slide que a gente já começa aqui, já traz a nossa agenda, né? Então, qual que vai ser a estrutura do conteúdo desse vídeo? A gente vai falar um pouco de performance da carteira de renda fixa, vamos falar da excelente performance, né, da carteira de renda variável para o mês de agosto. Vamos fazer uma análise macro aqui nova, acho que interessante, muito bacana, a gente dividiu aqui inicialmente, internamente, o pessoal gostou muito da forma como a gente mostrou isso e é muito legal dividir isso com vocês também, como também do cenário micro, que é isso que eu já comentei lá no comecinho do vídeo, que é falar um pouco sobre os resultados das empresas que a gente investe em bolsa, tá bom? Então, vamos lá. A carteira de renda fixa no mês de agosto ela teve uma performance de vamos arredondar aqui, né? 0,7 versus uma Selic de 1%. Né? Isso aqui é muito interessante. Se a gente pega a performance da carteira da Elevate no mês de agosto, a gente percebe que todos os ativos performaram de forma forte, né? Hoje, nossa principal posição é Tesouro Selic, que vem performando justamente mais de 1% ao mês. A gente tem um ativo na nossa carteira que é o Cardif 11, né? Que é um fundo de infraestrutura, né? Que ele é composto por títulos de dívidas privados de empresas, né? E ele tem um yield aí de inflação mais 4, mais 5, mais 6, a depender do preço que você paga na cota. Então, uma coisa que é muito interessante, vocês devem ter percebido esse movimento em agosto, foi que o valor da cota do Cardif caiu, né? E a gente aproveitou esse movimento para comprar Cadif, né? E ao fazer isso, a gente tem uma rentabilidade contratada muito boa, que ao patamar onde o preço da cota do Cadif está negociando, é algo próximo de inflação mais 6%, né? Uma coisa que é muito importante é que esse tipo de investimento, esse tipo de ativo, né? Fundo de infraestrutura incentivado, ele é isento de imposto de renda, tanto na distribuição dos dividendos, que a gente recebe mensalmente em conta, como também na venda futura dessa cota, né? Então, isso é muito importante que algumas pessoas confundem o Cadif com fundos imobiliários, né? Então, o fundo imobiliário ele tem esse problema, né? Quando você vende uma cota que se valorizou, você é obrigatório a pagar mais de 20% de IR, né? Sobre o ganho de capital. No caso do Cadif, não temos esse problema, tá? Então, a gente não enxerga isso como ruim, na verdade, a gente aproveitou esse movimento de mercado para comprar um ativo com uma excelente rentabilidade, né? Então, você aí garantir um ativo com inflação mais 6 livre de IR para os próximos anos
sem dúvida nenhuma, acaba sendo um excelente investimento, né? É só pegar momentos do passado, né? Onde a taxa Selic estava em 2% e a nossa inflação estava em 10 ou 12, né? Então, o que era melhor? Você ter Selic que paga 2 ou você ter um ativo que pagasse inflação mais 6, né? É muito bacana que a gente estava fazendo uma análise dos últimos 12 meses dessa posição em Cadiz, e só em rendimentos ela distribuiu 18%. Então, a gente aproveitou este momento de mercado justamente para montar essa posição, né? Então, a gente percebe que a carteira da Elevate no longo prazo de renda fixa, ela bate e bate com folga a Selic. E é justamente nesse momento de estresse de mercado que a gente passa, que a gente tem que aproveitar para comprar esses ativos que têm uma rentabilidade garantida muito boa, para lá na frente, no cenário de menos estresse de mercado, a gente ganhar, né? Seja com dividendo, seja com a valorização dessas cotas, e aí conseguir uma performance muito mais forte do que a Selic no médio e longo prazo, tá? Então, esse foi o resumo da carteira de renda fixa. Em renda variável, a gente vem aqui batendo de uma forma mais do que o dobro e consistente o Ibovespa nos últimos 4 anos, né? Isso deixa a gente muito feliz, né? Acho que mostra a constância, né? E acho não, né? Nesse mercado, principalmente em bolsa, isso é o que faz total diferença, né? Não é você ter a sorte de fazer um investimento que você ganha dinheiro em 1, 2 ou 3 meses, né? Acho que é mais difícil você manter, entre aspas, essa sorte num período de prazo tão grande e com uma performance tão diferente do índice de referência, né? Então, aqui é muito importante que a gente, nessa rentabilidade, né, seja no mês ou seja no ano, o year to date, a gente exclui dessa conta o Hash 11, tá? Por que a gente faz isso, pessoal? O Hash 11, ele é um ativo, né, uma ETF, que ele replica o movimento de criptoativos, né? Então, todos os clientes da Elevate hoje têm uma posição pequena em Hash 11, tá? Uma posição aí que tem que ser de 1, né? Ou no máximo 1,5%, 2% do patrimônio global do cliente. A gente entende que é uma exposição que faz sentido, uma lógica de convexidade, né? Então, a gente, hoje, o Bitcoin ele sofre muito, muito principalmente por essa questão de inflação e juros mais altos nos Estados Unidos, né? Então, com os juros mais altos na economia americana, o dinheiro ele fica mais caro e, por conta disso, um ativo como o criptoativo, o Bitcoin, Ethereum e outros, ele acaba sofrendo um pouco nessa linha. Mas, de novo, né, o mercado ele nunca vai, não tem crise que dure para sempre, nem bem nesse sentido. Então, a gente sabe quando tirar esse momento de estresse, existe potencial de valorização e a gente entende que faz sentido ter essa exposição. Uma exposição pequena por conta da volatilidade e dos riscos. Mas, voltando à carteira de renda variável, a gente teve uma rentabilidade que deixou a gente muito feliz no mês, né, que foi aí mais de 10%, né, comparado com 6% do Ibovespa. A gente tem um year to date, né, que é a rentabilidade do ano, o dobro do Ibovespa. E para a gente isso é muito bacana, né, porque o que que acontece? No mês de agosto foram os meses onde os resultados trimestrais das empresas investidas foram publicados, né? E isso mostra a qualidade do stock picking feito pelo Elevate, né? Então, se a gente investe em empresas boas, baratas, e que estão vivendo um bom momento financeiro, é natural que essas empresas elas comecem a ter uma boa performance em bolsa. E aí a ideia é justamente nesses momentos se descolar do índice Ibovespa. Então, é muito interessante se a gente pega esse gráfico aqui, né? Se a gente pega dados de 3 meses, você percebe que o Ibovespa nesse período também ele teve uma rentabilidade baixa comparado com a rentabilidade da Elevate, né? Aqui é a mesma coisa. Essa diferença de 3 meses é justamente a diferença das publicações dos resultados financeiros da empresa. Então, nesse mês aqui, foi quando a gente teve, né, no mês de abril e maio, a publicação dos resultados financeiros referente ao primeiro trimestre de 2022, onde a gente também estava muito bem posicionado e alocado. E, de novo, no mês onde a gente tem a publicação dos resultados financeiros das empresas trimestrais, a gente tem uma performance que se descola do Ibovespa, tá? Então, vamos falar um pouco mais para frente. Já comentei no começo do vídeo, né, das 3 empresas que a gente apresentou na carta passada. E aí, vamos falar agora das outras 10 ativos que a gente investe em bolsa e detalhar um pouco o resultado, o contexto dessas empresas, pontos positivos e pontos de atenção que a gente tem nesses ativos. Perfeito? Então, vamos lá. A gente criou aqui uma lógica de cenário macro, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? A Elevate, ela tem duas abordagens quando a gente monta uma estratégia de investimento, né? Então, a gente tem a lógica do bottom-up, né? Do top-bottom, uma lógica do tipo, a gente analisa muito o cenário macro,
porque a gente entende que isso é importante, né? Então, não adianta nada eu comprar uma empresa muito boa, que está performando num setor muito bom, mas o mundo todo está muito ruim. E aí, consequentemente, esse mundo todo muito ruim, de uma certa forma, vai impactar esse tipo de negócio. Então, a gente gosta muito de entender o macro, como que ele está estruturado, né? E a partir desse entendimento, aí sim a gente mergulha no micro, né? E aí esse mergulho é muito mais profundo para, de fato, fazer o que a gente chama do first level thinking, do second level thinking, né? Então, quem aí, um cliente nosso há muito tempo, ou às vezes quem acaba pedindo muita dica de leitura, tem um livro muito bom do Howard Marks, né? Que ele fala o mais importante para o investidor, né? The Most Important Thing. E ele fala muito sobre esse conceito, né? A maioria das pessoas, elas ficam muito no primeiro level de pensamento, né? No sentido do tipo, ah, não, os Estados Unidos vai entrar em recessão econômica e tudo vai acabar, né? É muito simples, mas as pessoas acabam ficando nisso, ficando nesse modelo. O que a gente faz é descer o nível nessa análise, mas espera aí, mas se o mundo todo acabar, o que que vai acontecer com o mundo, né? Quais serão os produtos que vão ser mais vendidos ou menos vendidos? Como é que a dinâmica econômica vai se dar dentro deste contexto, né? E aí, a partir disso, a gente entende que tem setores que podem não melhor se beneficiar desse contexto, e a partir disso a gente mergulha para entender empresas que a gente entende que podem performar melhor do que a média de mercado, tá? Então, voltando aqui ao índice, a gente pegou aqui a bandeira do Brasil, né? E colocou aqui uma relação, tentando imitar um pouco uma lógica de disposição geográfica, né? A gente vai falar um pouco dos Estados Unidos, vamos falar um pouco de Europa, um pouco de China, e depois a gente mergulha no Brasil, né? Vocês vão perceber que ao redor da bandeira do país tem aqui, né, uma espécie de um gráfico, né, que a gente pinta dele de vermelho, amarelo ou verde, né? Então, se está em vermelho, tem aqui um ponto de atenção mais latente, mais forte. Se está em amarelo, é um ponto de atenção que a gente traz para os indicadores. E se está verde, é que a princípio a gente entende que nesse quesito, nessa análise macro, esse país está bem. Então, vocês vão perceber que a gente classificou, né, cada país por quatro principais indicadores, né, uma lógica primeiro de inflação, uma lógica de juros, uma lógica de moeda, de câmbio, né, e uma lógica de crescimento de PIB. Então, quando a gente faz uma análise de cenário macro para montar uma estratégia de investimento, sem dúvida nenhuma, esses são indicadores fundamentais, né? Porque isso me diz muito qual é o momento que o país está vivendo e para onde que ele está caminhando. E isso ajuda a gente a entender, né, como que está funcionando o mercado econômico, o mercado financeiro ao redor do mundo, e mais do que isso, né, qual que é o caminho de novo que esse país está tomando, para a gente saber se faz sentido ou não se posicionar nesse ativo, né? Então, uma coisa que é interessante de inflação, né? Então, a gente já, por mais que essa carta ela seja referente ao mês de agosto, a gente já tem informações agora das primeiras semanas de setembro que a gente já aproveitou para atualizar nesta apresentação, né? Então, o CPI, que é o Consumer Price Index, que é basicamente a forma como eles avaliam a inflação nos Estados Unidos, ela registrou uma alta de 0,1%, né? Isso gerou até um estresse de mercado aí nos últimos dias, né? Porque a expectativa de fato era uma queda de inflação, né? Então, o CPI anual americano ele está em algo em torno de 8,3%. Isso a gente entende como muito ruim, né? Então, a inflação americana ela vive de fato nas últimas décadas sua maior vive, né, sua maior posição, né, o maior valor nominal nesse quesito. Existia uma expectativa que essa inflação ela iria reduzir por conta da redução do preço do barril de petróleo, né, que acaba influenciando todo o preço de diesel, gasolina e energia, só que isso não aconteceu. Então, isso de uma certa forma mostra que a inflação americana ela tem um quê um pouco mais estrutural, né? E talvez não, né? Muito provavelmente, quando a gente faz a correlação com juros, a gente entende que o Fed americano ele vai continuar agressivo na sua política de crescimento, de aumento de juros, para, de uma certa forma, frear a inflação, né? Só que, ao mesmo tempo que você tem um Fed, né, americano mais hawkish, que a gente fala, né? Então, com um posicionamento a favor de juros mais altos, isso naturalmente impacta crescimento econômico e PIB, né? Então aqui a gente pintou de vermelho, mas os Estados Unidos têm uma característica muito específica, né? Tecnicamente falando, os Estados Unidos eles estão em recessão econômica. A gente já tem aí 2 trimestres seguidos de PIB negativo. Porém, quando você analisa os dados mais a fundo, a gente percebe que o mercado americano ele ainda está muito aquecido, né? Principalmente o mercado de trabalho. Então, você tem um desemprego muito baixo e você tem um aumento de salários contínuos, né? Então, isso, de uma certa forma, por mais que você tenha uma diminuição de PIB trimestral, você tem uma economia muito pujante. E essa economia muito pujante, de fato, ela piora
o cenário de inflação, né? Então, dentro desse sentido, a gente entende, né, que foi até muito bacana essa nossa visão que está muito alinhada ao que recém aconteceu, né? Então, teve o Jackson Hole, né, que foi o encontro dos principais banqueiros centrais do mundo, aonde o Jeremy Powell, ou Jay Powell para os íntimos, já disse que ele vai ter a mão mais pesada para juros, né? Então, isso mostra que a gente vai ter um cenário ainda de inflação alta global, como também um cenário de dinheiro mais caro, juros mais caros nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo, tá? Isso é muito bom para a moeda americana, né? Porque ao mesmo tempo que você tem lá um país que tem juros mais altos, ele remunera melhor o seu capital, e você tem muitas incertezas econômicas mundiais, né? Tanto vindo de Europa como vindo de China. Já fazendo o gancho com a Europa ela vive um cenário de inflação pior que o americano, né? Então, saiu os recém-dados do último mês da Europa. A Europa ela bateu um novo recorde de inflação, né? Na zona do euro, algo em torno de ponto de 9,1%. Principal responsável, né? Os principais responsáveis por essa inflação recorde na Europa, sem dúvida nenhuma, energia, né? O conflito de Rússia e Ucrânia e toda a questão que envolve o preço do gás natural, comida, álcool e tabaco, né? Comida também é algo que a gente vem sentindo, né? A Ucrânia ela tinha meio que uma característica que a gente brinca de ser o grande celeiro da Europa, né? Com todo esse conflito, ela está economicamente quebrada, isso prejudica muito, e aí isso naturalmente impacta o preço dos alimentos, né? Então, a gente tem um cenário, de fato, pior na Europa do que nos Estados Unidos de inflação. A gente tem um cenário recente de forte aumento de juros na Europa, né? Então, é muito interessante, assim. A Europa, ela vive também um novo recorde de juros mais altos, né? Então, nas últimas semanas, o Banco Central Europeu elevou a taxa para 0,75%. Isso é muito, tá, gente? Então, é a maior taxa desde a criação do euro lá. A Europa, ela normalmente, ela sempre operou com taxa de juros negativa, né? Então, em julho já teve um primeiro movimento, né? A taxa que estava em 0,5%, ela passou para zero, e agora de zero para 0,75. Então, a Europa, ela vem pisando forte no freio, né? Para tentar, de novo, né? Vai causar, muito provavelmente, uma recessão econômica nos próximos trimestres para tentar controlar a inflação. Quando a gente olha a questão de PIB, né, de crescimento econômico da Europa, ela ainda apresentou um segundo trimestre positivo, só que isso, digamos assim, foi muito um efeito pontual atrelado a turismo, né? Então, por uma questão de pandemia, né, todas as pessoas trancadas em casa, a questão de férias no hemisfério norte, né, todo mundo com muito dinheiro, então você percebe que países como Espanha, como Holanda, que têm um atrativo turístico muito forte, eles são os principais responsáveis pelo crescimento econômico na zona do euro. Mas você já percebe países como a Alemanha, que tem a indústria muito forte, ela já apresentou problemas de crescimento. E a expectativa é que, na verdade, esse cenário piore muito, né? Seja por uma inflação mais alta, seja por juros mais altos na zona do euro. E, naturalmente, isso impacta a moeda, né? Então, quando você tem uma expectativa de recessão econômica forte, quando você tem uma inflação muito alta, naturalmente, a sua moeda ela se desvaloriza perante as outras do mundo, né? Então, como a gente tem um cenário de inflação, de juros e crescimento pior para a Europa em detrimento dos Estados Unidos, é natural, que é o que a gente viu hoje pela primeira vez na história, né? A correlação de dólar com o euro, né? Então, pela primeira vez, o dólar ficou mais caro do que o euro nesse sentido. E a tendência, a princípio, é que isso continue, tá? Que o euro ele se desvalorize mais perante determinadas moedas ao longo dos próximos meses ou dos próximos anos, enquanto durar esse cenário de inflação muito alta e juros muito altos por lá, tá? E vamos falar de China também. Acho que é muito bacana a gente construindo esse cenário global para depois a gente aterrissar no Brasil, né? Então a gente vê que os Estados Unidos está ruim, mas de uma certa forma ainda tem uma economia muito aquecida, né? A gente vê que a Europa de fato ela tá ruim, tanto em indicadores como também expectativas econômicas. No curto prazo provavelmente ela vai sofrer mais do que os Estados Unidos. E quando a China acaba sendo meio que um black box, no sentido é muito difícil para nós ocidentais entender um pouco essa questão de cultura, de governo chinês, né? Então, a China ela vive aqui um mix, que acho que é muito legal dividir isso com vocês, né? Então, ela está com uma inflação relativamente alta, pensando nos padrões da China, que é 2,7%, mas quando a gente compara com os Estados Unidos, com a Europa, com o Brasil, é considerado uma inflação baixa. Esse não é um grande problema lá, né? O grande problema, sem dúvida, da China
são dois, né? A gente tem hoje a política do Covid zero, né? Então a gente percebe, né? É só ligar os jornais, né? A cada dia ou a cada semana tem uma notícia de um novo lockdown na China, né? E isso prejudica muito o mercado financeiro, o mercado econômico chinês, né? Então as pessoas em casa elas não consomem, as pessoas em casa elas começam a ter medo, as pessoas com medo elas deixam de fazer compras e isso de fato tem um impacto no crescimento econômico do país. Então a gente percebe que a China hoje, a gente colocou aqui o ponto amarelo, que a China ela não está com recessão, né? Ela não está com um PIB trimestral negativo, mas de fato ele sofreu uma forte desaceleração, né? E atrelado a essa política do Covid zero que impacta muito forte a economia, a gente tem uma crise no mercado de housing, né? O mercado imobiliário chinês, né? Então, acho que vocês se lembram já nos últimos meses a Evergrande, né? Que é aquela grande construtora chinesa que anunciou o calote de dívidas, né, de títulos de dívidas dela. Então, o mercado chinês ele tem uma dinâmica muito própria, né? Então, começou a meio que se criar uma bolha imobiliária na China, né? Então, você, sei lá, construiu uma casa, o preço da casa duplicava em 2 ou 3 ou 4 anos, e as construtoras começaram a fazer muito dinheiro e começaram a se endividar para manter esse ciclo. O governo chinês, percebendo isso, ele começou a intervir no mercado, né? E isso gerou um impacto muito forte nas construtoras. E aí, a crise recente de housing na China é que essas construtoras começaram a ficar sem dinheiro e elas começaram a não conseguir entregar as obras. E aí, se você é um chinês, que você foi lá, né? Quando imagina que você vai comprar um apartamento novo aqui em São Paulo, aí você faz aquele fluxo, né? Dá aquela entrada, vai pagando durante a obra, depois financia. Só que nesse pagamento durante a obra, você vê que a obra não está andando ou você vê que existe o risco daquela obra não ser entregue. O que que você faz? Você para de pagar a construtora. Então, a construtora que já está endividada, já está com problemas, ela começa a não receber esse fluxo de pagamento. Enfim, vocês já perceberam aonde isso pode dar, né? Então, o banco chinês ele vem, né, na contramão do mundo, reduzindo juros para aumentar, né, incentivar o consumo, incentivar, melhorar a confiança do consumidor chinês para que essa crise, né, muito decorrente do lockdown e essa crise específica do mercado de housing não impacte muito forte a economia chinesa, tá? Mas a gente tem aí um grande ponto de interrogação de como tudo isso vai se dar. Mesmo porque a China ela vai entrar, né, já entrou num período eleitoral, né, do Xi Jinping, onde tem essa discussão de quem vai ser o novo presidente da China. Então isso de uma certa forma existe, né, esse ponto de atenção muito forte que a gente não sabe como que o governo vai lidar com essa situação, né? Se primeiro vai ter troca de governo ou se vai ter a continuidade do presidente atual e como que ele vai lidar com uma situação que é relativamente delicada na China, tá? Então, a gente coloca também aqui um ponto de atenção para a moeda chinesa. Então, a moeda chinesa, de uma certa forma, ela permanece estável, né? Ela vai ter meses mais fortes ou meses mais fracos, mas por ainda não ter entrado, né, em uma recessão econômica, ela não sofre tanto quando a gente faz um paralelo com o dólar, né, o euro versus a moeda chinesa, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui um ponto de amarelo para a moeda chinesa. Então, e aí, o interessante, assim, é impressionante como o Brasil, ele acaba sendo do contra, né? No sentido do tipo, quando todo mundo está muito bem, a gente está muito mal, e quando está todo mundo muito mal, a gente está relativamente bem, né? Então, esse gráfico que a gente traz para vocês, usando os mesmos indicadores, né? Saiu o IPCA de agosto, né? Então, a inflação ela registrou a terceira queda consecutiva, né, de inflação, então a gente teve deflação de menos 0,36%, tá? Isso é muito bom para nós, né? Então, a gente sabe que existe uma correlação, né, de inflação e de juros, e a questão somente de juros e inflação impacta o crescimento econômico, né? Então, quando a gente tem um cenário de diminuição da inflação, isso é muito bom, tá? Porque isso teoricamente já traz um sinal para o mercado, né, principalmente para o Banco Central brasileiro, que a gente não precisa de juros tão altos. E se a gente começar a reduzir juros, naturalmente a gente começa a ter um crescimento econômico mais forte. Então vai ter reunião do Banco Central na semana que vem, né, reunião do Copom, e aí existe aqui muitas dúvidas e algumas incertezas, né? Então, a expectativa de mercado é que a gente tenha uma estabilização da taxa de juros brasileira, talvez que não suba a taxa, que ela permaneça em 13,75. Se subir, vai subir pouco, fazer um ajuste de 0,25, né? Porém, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele vem dando algumas declarações, e na minha visão, com razão,
que ele anda, de uma certa forma, preocupado com a inflação brasileira, né? Então, quais são as preocupações dele? Poxa, se a gente tem uma inflação global alta, isso naturalmente impacta a inflação brasileira, porque a gente compra produtos, a gente importa muitos produtos lá de fora, né? Então, se esses produtos estão ficando mais caros, naturalmente aqui fica mais caro também. Esse é um ponto um. O outro ponto é a questão do Auxílio Brasil, né? Então, a gente tem Auxílio Brasil de R$ 400, o governo aumentou esse auxílio até o final do ano para 600. Então, quando você tem mais dinheiro no mercado, naturalmente isso pode aumentar a inflação. Então, esse cenário de deflação que a gente vive, né, ele pode começar a sofrer por uma questão de uma injeção maior de dinheiro na economia, que está sendo feito através do Auxílio Brasil. Um outro ponto também, né? Essa deflação que a gente vive, ela é muito decorrente, por exemplo, das isenções de impostos federais, né? E a discussão que teve do ICMS com os estados. A gente sabe que essa política ela vai durar até dezembro, né? Então, depois de dezembro, os impostos voltam e, naturalmente, vai ter uma correção para cima dos valores de inflação. E como a gente está vivendo um período eleitoral que a gente não tem certeza, né, de quem vai ser o próximo presidente do país, e ao mesmo tempo a gente não tem certeza de como que ele vai conduzir a política monetária do Brasil, não é, como que eu posso dizer assim, não é tão fácil dizer que, por a gente estar vivendo uma inflação mais baixa, naturalmente o Banco Central tem que parar de subir juros, eventualmente até cair. Por conta de todos esses pontos de atenção, a gente a princípio entende que o Roberto Campos vai ser um pouco mais conservador, né? E aí vai ter um tom ainda mais duro de inflação. Então, assim, provavelmente ele vai subir um pouquinho ou vai manter, mas ele vai deixar isso tudo muito aberto. Então, ele precisa ter muito mais clareza de como que vai ser conduzida a política monetária nos próximos meses, para aí tomar uma decisão mais firme sobre a taxa de juros brasileira. E aí não tem jeito, a gente vai ter que esperar aí os próximos meses nesse sentido. A parte boa é que, né, que existe essa questão de cash stretch, né, ou cash gold, do tipo, e a maior posição da Elevate hoje acaba sendo o Tesouro Selic, né, a gente tem que ter um pouco mais de paciência agora, na minha opinião, esperar um pouco. Só que o fato da gente esperar, a Selic está pagando mais de 1% ao mês. Então, é uma espera remunerada que faz sentido nesse processo, tá bom? Quando a gente fala de crescimento, o PIB brasileiro avançou, né? 1,2% no segundo trimestre. Essa é a quarta alta seguida de PIB. Fazia muito tempo que a gente não tinha um crescimento tão sustentado econômico no Brasil, o que é muito bom. A gente vê uma revisão positiva de expectativa de crescimento para não só esse ano, mas também para o ano que vem. Isso mostra o quão saudável está a economia brasileira, tanto no setor agrícola, tanto no setor de serviços, como no setor de indústria, né? Então, a gente sabe também que uma economia muito pujante, de uma certa forma, pode impactar negativamente a inflação. Então, mais um ponto para a gente entender que os juros provavelmente continuarão em patamares mais elevados no Brasil, pelo menos nos próximos meses, tá bom? Na parte de moeda, né, é uma coisa muito legal, assim, né? A gente teve mais um superávit primário no mês de julho, né? O que que é o superávit primário? É o governo arrecadando mais do que gastando, assim. A gente fazia muitos anos que a gente não tinha isso. O Brasil já desde o ano passado ele vem conseguindo ter essa saúde financeira como um país, o que é muito bom. Isso acaba sendo fortalecendo, né, quando a gente pega um ambiente fiscal e um ambiente de país em crescimento, isso acaba favorecendo muito a moeda, uma lógica de valorização do real, por exemplo, perante o dólar, né? Então a gente tem uma tendência positiva com o real, né? Então se a gente continuar um país em franco desenvolvimento econômico, né? Em um país que consegue reduzir a inflação, em um país que consegue manter as contas positivas, é natural que vai existir uma tendência de valorização do real perante não só o dólar, mas perante também as outras moedas do mundo, tá? Então, dentro desse contexto de Brasil, a gente vai agora sair, né, dessa análise de cenário macro e agora olhar o micro, né, que são as empresas investidas, fazer um resumo bem rápido, né? Então a gente percebe que os Estados Unidos, quando a gente olha a inflação e juros, é um ponto de atenção, mas a economia lá ainda continua pujante. Quando a gente olha Europa, a gente tem um cenário de inflação e juros pior, né? E uma expectativa de crescimento econômico também muito pior, né? Então eles já estão sofrendo muito forte essa recessão, principalmente pela questão da crise energética lá, pelo conflito Rússia e Ucrânia. Em China, a gente tem essa questão, né, de fato, essa política de lockdown e a crise do mercado imobiliário lá
traz muitas incertezas como que vai ser o comportamento de crescimento da China nos próximos anos, né? Isso tem impacto direto, por exemplo, para quem olha e investe, acaba investindo em Vale, né? Que é a lógica do minério de ferro. Então, isso é um ponto de atenção. Um dos motivos que a gente não investe em Vale acaba sendo esse também, tá? Mas quando a gente olha no Brasil, a gente tem um cenário de deflação, né? Então, que é totalmente na contramão. Isso acaba sendo um ponto positivo para nós, porque o nosso Banco Central já começou a subir juros lá atrás, né? A gente tem políticas atuais que favorecem esse cenário de deflação. A grande questão é entender como é que vai ser essa política em 2023. Então, tá tudo muito bom, mas opa, tem um ponto aqui que acho que vale a pena a gente esperar um pouco mais de calma para tomar posições mais agressivas nesse contexto. Mas a gente tem um crescimento estrutural muito forte e muito bom e constante, que acaba dando uma tranquilidade maior para investimentos no Brasil. E aqui, a gente fez aqui um quadro resumido, né, com as 10 empresas que a gente investe, né, Gerdau, Ferbasa, Unipar, Tupi, Mali Metal Leve, Cosan, Schultz, Simpar, Boa Safra e Sinqia, né? Então, essas eram as 10 empresas que a gente, para completar com as outras três que a gente discutiu, né, no vídeo anterior, que foi a carta mensal de julho, a gente fez aqui um quadro de resumo, né, com os principais indicadores econômicos, que são resultados dos últimos resultados financeiros publicados por essas empresas, tá? Aqui a gente fez tentar uma priorização, né, de posições maiores que a gente tem na carteira, né? Então, Gerdau é a maior posição da carteira de todos os clientes, essa é a única certeza que a gente tem, né? De novo, né? Cada cliente deve ter uma disposição a risco, um capital alocado, um percentual em renda variável, um desenho de volatilidade, de beta de carteira, enfim, todas as gregas que a gente discute de direção de alfa. Então, tem clientes que podem ter mais ação em detrimento de outros, em uma posição, um time de entrada diferente, mas uma unanimidade, com certeza, que as maiores posições da carteira global de todos os clientes é Gerdau. E Gerdau, ela vem performando muito bem, né? Então, é uma empresa que ela tem... Isso aqui são dados dos últimos 12 meses, tá? Então, a gente pega o primeiro e o segundo trimestre deste ano, somado ao terceiro e quarto trimestre do ano passado. Então, a gente tem uma companhia que ela tem uma receita líquida de 86 bilhões de reais, é um pequeno monstrinho, né? Um EBITDA, que a gente pode aqui fazer um paralelo com o que a gente chama de lucro operacional, né, de 25 bilhões de reais, uma alta de 10% quando a gente compara os resultados de 2021, e um lucro líquido de 16 bilhões de reais, né? Aqui um aumento de 5%. E aqui, essa indicação de PL é uma coisa que é muito importante, assim, né? Na Elevate a gente faz análise de diversos indicadores, né? Então, você tem o múltiplo, que é o PL, que é a relação de preço sobre lucro, você tem o índice de payout, você quer o quanto desse lucro líquido da empresa, de fato, ela converte em dividendos, então você tem depois disso o dividend yield. Isso são múltiplos básicos, né? Depois a gente começa fazendo múltiplos de valuation mais estruturados, que é o EV sobre EBITDA, né? Que é você calcular o enterprise value da companhia e dividir isso pelo EBITDA para entender quanto essa ação está barata ou não. A partir disso, a gente faz análise de EVA, né, de analisar o WOC da companhia, analisar o ROIC da companhia, entender se existe uma relação positiva ou negativa entre os dois. Depois disso, constrói cenários, desenha fluxo de caixa para entender se existe o potencial de valorização dessa empresa, se esse potencial de valorização ele é maior do que a taxa básica de juros do país e coloca-se um prêmio de risco em cima disso. Tudo isso para falar e tudo isso para entender se a gente tem mais chance de ganhar ou perder dinheiro fazendo essa alocação, né? Mas o indicador que a gente gosta muito, e eu acho que ele é muito didático e fácil de se entender, né, é o PL, que é a relação de preço sobre lucro, né? Então, você pega o preço da companhia, que é o quanto essa ação está sendo cotada na bolsa hoje, e você pega o lucro por ação dessa companhia nos últimos 12 meses. Se a gente faz isso para a Gerdau, a gente percebe um múltiplo de 2 vezes lucro, né? Então, o que que isso quer dizer? Se a gente pegar 2 anos de lucro líquido da companhia, esses 2 anos de lucro líquido da companhia acaba refletindo o preço da ação negociada em bolsa, né? Quando a gente olha essa lógica de PL, fala assim, poxa, Charles, beleza, entendi. Mas 2, é muito ou é pouco, né? É muito pouco. Então, a gente, se eu não me engano, foi o primeiro vídeo da carta mensal da Elevate. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, super bacana. Tem um estudo muito legal, esse estudo, se eu não me engano, é da XP,
e ele pega, né, a média de PL da Bolsa Brasileira nos últimos 15 anos, e ela é um PL, se eu não me engano, algo próximo. Ele tem lá umas gradezinhas, né, de variação. Mas vamos pegar um PL de 7 que pode variar para 11 ou um pouquinho para menos nesse sentido. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente percebe o quão barato está Gerdau, né? E aí tem uma série de motivos. O mercado pode entender que o setor de aço é um setor que vai sofrer muito com a recessão econômica, ele já antecipa essa diminuição de lucros muito forte, né? Seja uma questão de risco Brasil, que acaba envolvendo não só Gerdau, mas diversas outras ações que mostram o quanto o Ibovespa está barato, né? Então, se a gente pega numa média de upside, se eu não me engano, a gente fez essa análise em setembro, a Bolsa Brasileira ela tinha um upside de praticamente 100%, né? Então, o PL histórico da Bolsa versus o PL atual da Bolsa naquele momento era para a gente estar vivendo um dobro de valor, né? Então, por isso que a gente investe hoje basicamente em Brasil. Não temos mais posições no mercado americano, no mercado chinês, no mercado europeu. A gente foca no Brasil porque a gente tem empresas muito boas, empresas baratas e empresas que estão crescendo, né? Então, acho que esse gráfico ele é muito legal porque ele mostra, né? O verdezinho mostra as empresas investidas e como elas estão performando em meio nesse caos, em todo esse contexto, tá? Tem os pontinhos negativos que vale a gente discutir, né? E falar, né? O caso de Metal Leve. Então, para quem não conhece, Metal Leve, ela fabrica peças de carro, basicamente, assim, veículos leves e pesados. Ela sofreu um pouco com a questão na Europa, né? Então, parte da produção dela é vendida para a Europa. E toda essa questão que a gente já discutiu lá atrás de Rússia e Ucrânia e desaceleração econômica acaba impactando esses dados, como também ela sofreu um pouco por causa de câmbio e custo de matéria-prima, tá? É, a princípio, a gente ainda mantém posição porque é uma empresa que negocia um múltiplo muito barato, uma empresa que paga muito dividendo, tá? Então, a depender, vamos esperar como vai performar isso. O que a gente vai controlando é o tamanho dessa posição na carteira e, eventualmente, se faz sentido a gente diminuir ou aumentar isso ao longo dos próximos meses, tá? No caso de Cosan e Simpar, são duas holdings, né? A gente não vai ter muito tempo aqui de explorar o detalhe de cada empresa, acho que a gente vai deixar isso para os próximos vídeos, mas basicamente essas empresas, essas outras, elas acabam tomando muito dinheiro para injetar dinheiro nas companhias controladas, e quando a gente tem um cenário de juros mais altos, automaticamente o resultado financeiro dessas empresas elas são impactados, né? Então você vê que são empresas que crescem, né? Tanto receita como lucro, mas o lucro líquido, que é né, depois dos resultados financeiros, acaba de fato sendo prejudicado por conta dessa dinâmica, tá? No caso específico vamos pegar só os exemplos ruins, né? No caso de Boa Safra, essa é um case muito interessante. Boa Safra Sementes é uma empresa que vende semente de soja, né? Basicamente isso, mas também de outras culturas, mas o principal hoje acaba sendo soja. E ela tem um ciclo, né? Então, o primeiro e o segundo trimestre é uma lógica, né? Que você está encerrando a safra e aí a Boa Safra está comprando essas sementes, né? Então, o que aconteceu com a Boa Safra? Ela teve um custo, né, operacional maior, porque ela fez essa grande compra, muito maior do que do trimestre do ano passado, e pagou mais caro por isso. Agora ela vai beneficiar essas sementes e revender isso para os produtores. A expectativa de mercado é, ao fazer isso, ela vai ter um resultado financeiro no terceiro e no quarto trimestre muito maior do que do ano passado. Então, todo o custo operacional que ela teve, que impactou o resultado nesse trimestre, vai se reverter em um lucro muito maior nos próximos dois. Então, vale a gente acompanhar, a gente gosta muito da empresa, a gente tem uma proximidade muito forte, acredita na boa gestão da companhia, e aí não tem muito o que fazer, é acompanhar indicadores e esperar os resultados, mas a gente está, a princípio, positivo com o case, tá? É uma ação que negocia um múltiplo mais caro, porque ela também vem crescendo em um ritmo muito mais forte, e vocês também vão perceber que não é uma posição muito alta na nossa carteira, tá? Para quem não conhece, Boa Safra é aquele ticker, né? Soja 3. Perfeito? E aí, para a gente fechar, a gente vai pegar aqui exemplo de 5 empresas, né? Que são 5 posições relevantes na nossa carteira e detalhar um pouco mais esses números, esses resultados, né? Então, para quem não conhece Gerdau basicamente fabrica e produz aço, tá? É basicamente isso, né? Basicamente, o aço produzido da Gerdau, ela tem o aço, o principal consumidor dela é o mercado de real estate, né? O mercado de construção civil, e ela tem uma divisão também de aços especiais que ela acaba atendendo outras indústrias, né? Específico, como automóveis, enfim,
qualquer coisa nesse sentido. Então, o que a gente tem de Gerdau são números positivos, né? Então, a gente ficou muito feliz com o resultado do segundo trimestre de Gerdau. Então, mesmo num cenário de incerteza, né? Então, a gente fala desaceleração da atividade econômica, aumento da inflação global, a empresa ela continua a expandir receita e lucro, né? Confirmando a resiliência do setor de atuação. Então, é impressionante, né, como a gente está vivendo esse cenário, né, muito forte, e mesmo assim a Gerdau consegue, ela vem melhorando o resultado de forma muito forte nos últimos 2 anos, e mesmo assim ela consegue superar cada trimestre, né? A gente já sabe a princípio que o terceiro tri deste ano talvez não seja tão bom como foi o do ano passado, né? Mas, de novo, como ela está muito, muito barata, aqui está precificando que, sei lá, que a receita de Gerdau vai cair, sei lá, pela metade ou vai cair 80% nos próximos 12 meses. A gente particularmente não acredita nisso, né? Então, por isso que a gente está montado na carteira. Mas, assim, voltando ao tema, a gente percebe que a empresa ela tem uma estratégia, um acompanhamento de mercado muito forte. Então, ela consegue muito repassar o aumento de custos que ela tem para produzir esse aço e consegue manter uma carteira de pedidos aquecidas, tá? Então, isso é muito importante. E acaba refletindo em números, né? Então, se a gente pega os principais destaques, ela teve o melhor segundo trimestre da história da companhia. Então, ela fez um EBITDA aqui, um lucro operacional de 6 bi, que é uma empresa que faz aço, é surreal, né? Ela está com a menor relação dívida líquida em relação ao PIB, de 0,15, então é uma coisa muito importante, né? Com exceção das holdings, que é a Simpar e Cosan, a gente gosta de dividir, investir em empresas pouco endividadas, né? Então, no cenário de juros e inflação alta, essas empresas acabam sofrendo um pouco mais. Não é o caso de Gerdau. Gerdau foi uma empresa que era muito endividada no passado, e ela vem num processo de desinvestimento, né, em redução de dívida, e essa relação de 0,15 é uma relação muito baixa, tá? Então é muito bom, na verdade, até com a lógica de estrutura de capital, é até bom que a Gerdau faça alguma dívida, porque como dívida acaba sendo custo, isso acaba de uma certa forma sendo um resultado positivo em conversão de lucro para a companhia, né? Quando se faz a lógica contábil disso. E um outro ponto de atenção é os fortes resultados das operações nos Estados Unidos, né? Então, para quem não sabe hoje, praticamente metade da receita de Gerdau é das operações nos Estados Unidos, né? E é muito maluco, né? A gente falou lá atrás que os Estados Unidos está com inflação alta, com juros altos, né? E com recessão técnica. Só que o mercado econômico continua aquecido. Então, se você pega o EBITDA de 2000, do segundo trimestre, né? Deste ano, ele é 2 vezes maior do que do ano passado, né? E para quem não acompanha o Biden, ele aprovou, né, um pacote de investimento em infraestrutura e energia verde, e esse investimento em infraestrutura vai demandar aço para a construção de estruturas, né? Então, isso é algo positivo. A gente gosta muito dessas posições com essa parte da exposição em dólar, né? Que acaba sendo muito boa para uma gestão de risco nossa, né? Nesse sentido, ter essa distribuição geográfica e num setor e numa empresa que vem muito resiliente, tá? Ponto de atenção da companhia, assim, a gente teve o call de resultados com o presidente, com o CFO e com todos os diretores da companhia, e uma coisa que fez com que a ação não respondesse tão forte, né, foi a decisão de quanto desse lucro líquido que a companhia teve, né? O quanto ela vai distribuir em dividendos e o quanto ela distribuiu em recompra de ações, né? Então, é uma coisa muito importante. Quando você tem esse lucro líquido de 16 bi, não necessariamente quer dizer que esses 16 bi vai ser pago 100% via dividendo para os investidores. Uma parte vai ser reinvestida no próprio negócio, outra parte pode ser sim distribuída como dividendos, e uma outra forma de você trazer valor para o acionista é você fazer recompra das suas ações. Então, como que funciona essa lógica de recompra das ações, né? Então, imagine que você é Gerdau e você olha o seu preço da sua ação na bolsa. Você fala assim, cara, eu sei que esse PL de 2 aqui é absurdo. A minha ação ela não vale 10, ela vale 20, 30 num cenário normal. Por uma lógica de alocação de capital, faz mais sentido eu recomprar essas ações, né? E depois eu eliminar essas ações em tesouraria, né? Isso gera valor para o acionista no longo prazo, né? Porque você tem uma posição em Gerdau. Se a Gerdau tira a ação do mercado e elimina essas ações, o seu proporcional das ações que você tem perante ao capital social total da empresa aumenta, então você acaba tendo uma participação maior naquele negócio, e isso tem a tendência de fazer com que a ação se valorize no médio e longo prazo, o que é muito bom. E aí, se você tem menos ações no mercado, quando você faz a distribuição do lucro por ação, você acaba tendo uma distribuição maior lá na frente.
tá? O mercado, ele acaba sendo um mercado mais de curto prazo, né? Nesse sentido, então o mercado ele tinha uma expectativa que todo esse lucro fosse convertido em dividendos, só que ela tomou a decisão de distribuir 380 milhões, que foi os dividendos que a gente recebeu no final do mês passado, e também recomprou mais de 16 milhões de ações, né? Então, eu particularmente, eu gosto muito dessa estratégia. Não, quem acompanha a DV, a gente não quer ganhar dinheiro em 1, 2 ou 3 meses. A gente tem um horizonte de 5, 10 anos ou mais quando a gente monta essa posição. Para quem está conosco desde o começo, Gerdau é uma ação que a gente tem desde 2018 na carteira e só trouxe muita alegria para nós, né, via valorização e via dividendos. Então, a gente estamos juntos com a empresa nessa questão do programa de recompra. Um quarto já foi executado, muito provavelmente eles vão executar nos próximos trimestres. Mas ficou aí um ponto em aberto que tanto o presidente como o CFO, eles vão repensar um pouco essa estratégia e eventualmente começar a ter um fluxo maior de pagamento de dividendos para os próximos meses, que será muito bom para nós. Bem, nessa lógica aqui ainda de detalhamento das empresas, tá? Então, não vou assustar vocês, a gente não vai detalhar as 10 empresas que a gente tem aqui. O resultado, vamos detalhar 5, vamos pegar de setores diferentes, mas acho que é importante vocês entenderem o case, né? O case de Ferbasa. Então, para quem não conhece, Ferbasa é uma empresa, mas também trabalha no setor de siderurgia, né? Lá na Bahia. Ela é maior produtora líder, tanto no Brasil como na América Latina, de dois produtos importantes, que é o ferro silício e o ferro cromo, tá? E por que que ela vem, né, aumentando tão forte? Receita, EBITDA e principalmente lucro líquido, né? O que que a gente entende, né? Quando você tem uma lógica de commodity, que é o caso de Gerdau e o caso de Ferbasa, é uma questão de oferta e demanda, né? Quando a gente faz essa análise desses dois produtos específicos, né, o ferro silício e o ferro cromo, a gente tem uma demanda, a princípio, ainda estável, né, que a gente ainda está acompanhando isso muito próximo para entender como que essa desaceleração econômica vai impactar na demanda desses dois produtos, mas a princípio ela continua estável e eventualmente até alguns países aumentando um pouco. Porém, a oferta ela vem se reduzindo muito, né? Então, se você pega hoje, quem são os dois maiores produtores mundiais de ferro silício e ferro cromo, a gente está falando de Rússia e China, né? Então, a gente já falou que China lá, ela está vivendo a questão do lockdown, a questão das crises. Nesse sentido, lá você está tendo problema de chuva, aumento do custo de energia, então tudo isso impacta o custo de produção desses produtos. O lockdown faz com que essas plantas elas fiquem fechadas, então são menos produtos. Então, perceba que a questão da China, da Rússia e da Ucrânia, a Rússia ela não consegue vender o produto dela, ela também está tendo dificuldade de produção, porque parte de toda a economia está sendo destinada para o conflito. Então, esse cenário geopolítico, né, e macroeconômico impacta a questão de oferta desses dois produtos no mercado e isso impacta o preço desses dois produtos no mercado, né? A Ferbasa aqui no Brasil, tadinha, ela não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem aí os principais custos, né, que são basicamente insumos e energia, né? Na questão de energia, o Brasil acaba se diferenciando e a Ferbasa também nesse processo, quando a gente olha as energias ao redor do mundo, né? Então, as indústrias, tanto na China como na Rússia, como na África, queimam muito carvão e muito petróleo, muito óleo, diesel, né, para fazer o ferro silício e o ferro cromo, diferente da Ferbasa, né, que não sofre tanto com o aumento, né, do custo do petróleo, do gás natural e do carvão. Então, de uma certa forma, isso traz competitividade para a empresa e a gente vê isso se repetindo nos números, né? Então, se a gente pega aí EBITDA trimestral, aumento de 120%. Se a gente pega lucro líquido, né, trimestre contra trimestre, 265% maior, né? E aí uma coisa que é muito importante, aumento de 2% no volume de venda. Então perceba que ela não é que ela está vendendo muito mais produto, é que na verdade o produto dela ficou muito mais caro. E nesse segundo trimestre a gente percebeu um aumento muito forte para a venda de mercado externo, que é aqui que acontece. Principalmente quando a gente olha Europa e Estados Unidos, eles compravam esses produtos da Rússia, da China e da África do Sul. Com toda essa crise, principalmente energética que vive, esses caras estão ofertando menos produto para o mercado. E aí, de novo, lógica da lei da oferta e da demanda. Você tem uma sobrevalorização do preço do ativo e a Ferbasa acaba surfando esse processo, tá? Então, pontos de atenção que a gente tem, né? Redução do preço decorrente da alteração de demanda do setor cirúrgico. Então, isso é um ponto de atenção muito forte quando a gente investe em commodity, né? Então, poxa,
se é um bem escasso, né, nessa lógica, só que a gente começa a ter um problema de demanda, né? Então, menos pessoas comprando, isso naturalmente vai influenciar o preço do ferro silício e do ferro cromo. Então, isso pode impactar no lucro da Ferbasa lá na frente. De novo, né? A Ferbasa ela já está negociando a um PL baixo, na nossa opinião. Né? Um PL histórico de Ferbasa é 8 vezes preço sobre lucro. Né? Ela está negociando a 4. Então, percebe que tem essa questão, né? Existe um risco no case, mas qual que é o preço que eu estou pagando nesse risco, né? E aí a gente tem que ter muito mais upside do que downside nesse sentido, tá bom? Mas é um ponto de atenção, que a gente está monitorando isso, pode impactar nas nossas posições de Ferbasa, e o aumento de custos dos insumos de matéria-prima, né? Como redutores, minério de cromo e energia. Uma coisa que é importante, que isso impacta não só a Ferbasa, mas como todas as produtoras de ferro silício e ferro cromo do mundo. E quando a gente olha o cenário macro, em detrimento do brasileiro, nesse quesito, o Brasil tem um impacto, a princípio, menor nesses custos. O que a gente já vem vendo nos últimos trimestres, né, nos últimos anos, o aumento de lucro de Ferbasa, seja operacional, seja lucro líquido. Vamos falar agora da nossa terceira empresa, né, de resultados, que é Tupi. Então, Tupi é um case muito bacana que a gente tem na Elevate. É uma empresa que ela vem passando por uma mudança do seu modelo de negócio muito forte, né? Então, para quem não conhece a Tupi é uma empresa de fundição, basicamente fabrica peças, né? E ela comprou uma das suas principais concorrentes, que é a Texid, né? Que tem operações tanto no Brasil como no México, Europa e Estados Unidos. E recentemente comprou também a MWM, né? Então, é muito bacana que ela era uma empresa que fabricava peças para motor de carro. E ela foi lá e comprou a empresa que fabrica os motores. Então, ela vem expandindo na sua carteira, né? E só que ela vem fazendo isso de uma forma muito inteligente, na nossa visão. E fazendo a estratégia, tanto financeira como de negócio, muito bem executada, né? Não à toa isso se reflete nos números, né? Aumento de receita, aumento de EBITDA, principalmente de lucro líquido, e também tendo uma boa estrutura de capital, que é uma lógica que a gente fala de ROIC, né? Então, é muito engraçado isso, né? Quando a gente pega uma empresa do setor, por exemplo, automobilístico, aí já tem essa questão, putz, falta semicondutor do mundo, as fábricas da Mercedes, da Toyota, da Volkswagen, elas ficam fechando, dando férias coletivas, essa indústria está ruim. Não é muito bem isso que a gente tem visto nos números, né? Então, você tem a indústria de veículos leves e veículos pesados, né? De fato, o veículo leve tem essa questão, né? Problemas de supply chain, a questão dos componentes que são semicondutores, mas a princípio essa indústria enxerga uma demanda reprimida. Isso se reflete tanto em número de produção como em número de venda, né? E o mais importante é a lógica de veículos pesados. Isso no Brasil vem muito aquecido, seja uma mudança de Proconv, né? Que teoricamente você tem o custo, né, de produção aumenta, o preço do caminhão aumenta e as pessoas antecipam a compra já prevendo essa mudança de regime, né? Então, dentro desse contexto, é impressionante a gente ver o resultado de Tupi, né? Então, ela teve, de novo, né, o melhor segundo trimestre da sua história, com EBITDA de 300 milhões de reais, o melhor lucro líquido da sua história, né, de 180 milhões de reais, e, ao mesmo tempo que ela expande muito forte receita, EBITDA e lucro, ela mantém uma estrutura de capital muito saudável, né? Então, a gente falou, né, lá atrás, né, que a gente falou de PL, a gente falou de outros múltiplos, tem uma análise que a gente faz que é o EVA, né? Que você calcula o WACC, né? Que é o custo de capital, né? Desse médio ponderado dessa empresa, e o ROI que faz a relação entre eles. Então, o ROIC, que é o Return on Investment Capital, né? Que seria basicamente o retorno sobre o capital investido, é um indicador para nós muito importante, e a Tupi ela vem expandindo isso e também vem aumentando o seu ROIC, né? E é um ponto de atenção que a gente fez, né? Quando você tem a lógica de investment capital, né? Você tem aqui a lógica de mobilização de capital de giro, como também a base de ativos. Então, ela comprou novas empresas, né? A Texid, a MWM. Quando você joga isso no balanço, aumenta o seu capital, o seu investment capital. Então, isso teoricamente poderia fazer com que o seu ROIC diminuísse, mas muito pelo contrário, né? As compras que ela fez e a forma que ela vem se posicionando no mercado vem aumentando a rentabilidade e a margem dos seus produtos. E aí, não à toa, a gente vê aqui números mais fortes, tanto de EBITDA como de lucro líquido, e também de indicadores de rentabilidade interno da companhia, tá bom? Um ponto de atenção para a Tupi: paralisação da produção de clientes e volumes baixos abaixo do potencial,
devido a gargalos da cadeia produtiva. Então, a gente sabe que essa questão da demanda reprimida e o gargalo, principalmente na indústria automobilística, é algo que ainda vai se pendurar para os próximos meses, tá? Então, a gente tem toda essa discussão, né, de cadeia de suprimento, que a gente pensou que as coisas iam se resolver, mas aí veio um conflito de Rússia e Ucrânia para colocar, né, mais complexidade dentro desse contexto. E a gente também não pode negligenciar a questão de Taiwan, de China, de Estados Unidos, e um possível problema que isso pode ter lá na frente, tá? Então, isso vai impactar os clientes da Tupi e, automaticamente, esse impacto pode prejudicar a rentabilidade da empresa nos próximos trimestres. Outro ponto de atenção que a gente acompanha muito forte, né? Só que, de novo, né? Esse ponto de atenção já tem há 2 anos aqui no radar de Tupi, e mesmo assim a empresa ela vem conseguindo crescer de forma muito consistente. Então, a gente está muito confiante, olhando isso, óbvio, praticamente diariamente na Elevate. Se a gente entender que existe um risco maior, a gente eventualmente vai trabalhar o tamanho dessa posição na nossa carteira, ou eventualmente até excluir o ativo da nossa carteira. Mas eu ainda acredito que esse crescimento ele vai se perdurar, porque esses números só refletem a aquisição da Techseed, tá? Eles ainda não começaram a refletir fortemente a aquisição da MWM, que é um game changer para a Tupi para os próximos anos, tá? Não à toa, se a gente pegar a valorização da ação nos últimos 2 meses, ela vem muito forte nesse sentido também. Vamos falar da nossa penúltima companhia, então é muito legal, né? A gente falou de uma empresa de aço, tanto o Brasil como os Estados Unidos, que é a Gerdau. Falamos de uma commodity específica, né, de ferro silício e ferro cromo, que é algo que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Que é o caso de Ferbasa. Já mudamos um pouco, né? Então a gente saiu de empresas de siderurgia, já passamos para o setor industrial, que é Tupi, e vamos falar agora de Simpar, né? Simpar a gente já comentou lá no meio do vídeo, né, que é uma holding, que tem várias empresas dentro dessa holding, e a Simpar, das ações que a gente investe, não vou dizer sem dúvida, assim, mas é um modelo de negócio que eu, particularmente, eu gosto muito, tá? Então, para quem não conhece a Simpar, ela é uma holding, e ela tem várias empresas dentro dessa holding, tá? Então, ela começou com a JSL, que é uma empresa de logística, basicamente. Depois ela avançou, né? Então, ó como a empresa ela foi crescendo, né? Isso é muito interessante. Ela basicamente era uma empresa de logística, né? A JSL. Então, o que a empresa de logística ela faz? Ela chega para uma empresa e fala assim, olha, uma empresa grande, cara, pega toda essa área de logística e terceiriza para mim que eu faço isso para você, né? Então, qual que era o business dela? Ela ia lá com as montadoras de veículos pesados, comprava esses caminhões mais baratos, porque ela comprava um volume maior, oferecia um serviço de terceirização de frota, de logística, basicamente, né? E remunerava esse capital. E ela começou a fazer isso de uma forma muito eficiente e ganhar muito dinheiro com isso. E ela foi expandindo o seu modelo de negócio. Então, ela veio depois a questão da Movida, né? Que basicamente é você fazer algo parecido, mas com veículos leves. Então, você chega para uma montadora de carro, compra um volume de carro muito forte, tem um desconto no preço desse carro, né? Então, sei lá, um exemplo, né? Vai lá na Chevrolet e compra uma frota de 10 mil Onix, por exemplo. Né? Um exemplo, ao invés de você pagar 100, você paga 80. Pega esses carros, começa a alugar, então você começa a rentabilizar. Então você tem um capital que é 100, você pagou 80 por ele. Desses 80, você tem a rentabilidade, que é o aluguel desses veículos. Depois você pega e vende esses veículos, né? E aí, se você vender por um preço, né? Imagina assim, o veículo vale 100, você pagou 80. Imagina se você consegue vender esse carro por 80. Poxa, você teve todo esse lucro mais a rentabilidade desse processo. Então, não à toa, é um business que vem crescendo muito forte. Ela replicou isso via Vamos, né? Então, a Vamos, na verdade, é a Movida, mas para veículos pesados, né? E aí, você percebe que ela vai percebendo isso e vai aumentando o seu escopo de atuação, né? Então, quando a gente pega a Vamos, ela faz a mesma coisa com caminhões. Então, quando você vai numa empresa grande e ela contrata a JSL, ela terceirizou a logística dela. Tem empresas que optam por não terceirizar essa logística, né? Então, ela vai lá e tem que comprar o caminhão, né? Ela pode comprar o caminhão da MAN, pode ir diretamente na construtora, ou ela pode, por exemplo, alugar um caminhão da Vamos, né? Teoricamente, para a empresa, isso pode fazer mais sentido numa lógica de quando a gente fala de estrutura de alocação de capital e colocar o aluguel como um custo, enfim, por uma questão de imposto também, para a empresa faz mais sentido esse modelo.
como também ela acaba via Vamos pegando eventualmente caminhoneiros autônomos, né? Então perceba que ela ganha dinheiro no setor de atuação, mas ela vai pensando em formas de expandir o escopo de atuação dela com um retorno muito bom, né? E aí você percebe outros movimentos que a Simpar faz, né? Então até os principais destaques foi o lançamento da marca Automóvel, que substitui a Original Holding e já nasce como uma das maiores concessionárias de automóveis do Brasil. Então, o movimento que ela fez recente, ela começou, poxa, eu vou lá na Movida e compro veículos leves, né? Ganha dinheiro com aluguel, depois ela precisa revender isso. E aí, o que foi outro bom tiro de Simpar, né? Com toda essa crise, né, e esse problema de demanda, né, da indústria, né, por semicondutores e a baixa produção de veículos novos, você teve uma supervalorização de veículos usados, né? Então, pense naquele ciclo que eu te falei, compra o veículo, aluga ele e depois revenda. Num cenário onde os carros, você teve uma valorização muito forte de carros usados, imagine o lucro que essa companhia como Movida e Vamos tiveram nos últimos trimestres, né? Foram bons. Já antecipo para vocês lendo os números da companhia, né? E aí ela percebeu que se ela tem uma negociação com essas grandes empresas, ela compra o carro mais barato, ela também pode entrar no modelo de concessionário de carros, que é um modelo muito pulverizado e ela vem consolidando esse modelo, seja tanto para veículos novos, seja também para os seus veículos usados. Então, é um tipo de negócio que a ideia é muito boa, só que assim, para ela consegue juntar a ideia e uma excelente execução operacional nesse sentido e financeira. Então, esses basicamente são os números de Simpar, né? A Road que junta essa e outras empresas que fazem parte dessa Road, que tem CS Infra, tem uma empresa de financeira lá dentro também, que acho que aí, putz, a gente precisaria de uma hora para falar sobre isso. Mas de forma resumida, a gente percebe que é uma empresa que expande muito forte receita, uma empresa que expande muito forte EBITDA, né? Então, perceba que essa diferença de receita e EBITDA justamente é um pouco essa discussão que eu te falei da venda de ativos, né, dos veículos usados a um preço maior do que ela eventualmente ela tinha comprado. Então, isso traz uma performance maior de lucro do que necessariamente de receita, né? Então, isso é muito legal, né? A Simpar, ela teve o melhor trimestre da história dela, então ela teve um EBITDA de 1,7 no trimestre, né? E aí é muito bacana. Ela, quando você pega o balanço da Simpar, ela tem o EBITDA, né, o EBITDA ajustado, e ela tem o que ela chama de EBITDA adicionado, né? O que que é o EBITDA adicionado? Ele pega esse lucro e soma nesse lucro a venda desses ativos, né? Que são os veículos usados tanto de Movida como de Vamos. E quando a gente faz essa análise de 1,7, esse EBITDA passa para 2,7, tá? Então, é um negócio muito bom. A gente só não tem mais Simpar na carteira por conta desse ponto de atenção. Então, assim, ela é uma companhia que, quando a gente falou de Gerdau, né, que opera uma relação de 0,15 dívida sobre EBITDA, Simpar já opera um patamar maior de 3 vezes essa relação. Então, é uma empresa que, naturalmente, ela se endivida muito porque ela precisa de um dinheiro grande para comprar um volume maior de carros e de fotos e depois trabalhar esse capital. Então, é uma empresa que, naturalmente, ela trabalha mais alavancada. Se a gente tem juros mais altos, isso, de uma certa forma, impacta, de novo, resultado financeiro da companhia, né? Então, quando a gente olha o lucro líquido, teve essa queda, tá? Tem o resultado financeiro aqui impactando, tem aqui uma questão de gap, tá? Então, entre ela comprar o caminhão, né, pagar, faturar, isso vir, ela trabalhar e começar a alocar isso e começar a gerar receita, tem um gap médio de 90 dias dessa indústria, né? Então, ela é uma empresa que faz um investimento forte, e ela fez um investimento forte nos últimos trimestres, né? É muito bacana, assim, né? Você pega a Movida versus Localiza, né? Então, no meio da crise, Movida acelerou e comprou muito carro e Localiza segurou, né? E aí, o que a Movida fez, ela fez muito bem, porque ela comprou no momento que ninguém estava comprando, negociou um preço muito bom, e os carros se valorizaram muito forte nos últimos 12 meses, principalmente usados. Mas, de novo, né? Entre ela comprar esse carro, trazer esse carro, distribuir esse carro para sua rede da Movida, por exemplo, e começar a monetizar isso, tem esse gap aqui em médio de 90 dias. Então, a expectativa é que você tenha um aumento de lucro líquido da companhia, mesmo porque os investimentos mais fortes elas já foram feitos em frotas, tá? Então, a expectativa nossa é que a gente comece a ter um lucro líquido positivo também maior nos próximos trimestres. Vamos acompanhar, porque, de novo, né? Tem aí uma série de variáveis, tanto o mundo como o Brasil, que pode impactar o negócio, mas é bacana vocês entenderem um pouco a empresa, o modelo de negócio,
a saúde financeira desse business, que é a ideia desse nosso bate-papo. Perfeito? Então, assim, né, enquanto a gente tem empresas maiores, né, com receitas de 80, 90 bi, como o caso de Gerdau, mais estáveis, a gente tem empresas que traz um temperinho maior para a carteira, né? Simpar é um case de alto crescimento e Sinqia é outra empresa também que é a nossa pimentinha em carteira, é uma empresa que nunca nos decepciona, é impressionante. Assim, a gente falou de Gerdau, Sinqia é uma outra empresa que está conosco desde o começo da Elevate, tá? Então, desde 18 e 19 uma ação que faz parte da nossa carteira. É uma ação diferente do que a gente conversou, né? Então, a gente falou de siderurgia, a gente falou de indústria, a gente falou de economia real, né? Que é a lógica de locação de veículos e prestação de logísticas, que é a Simpar. E assim que a nossa empresa de tecnologia, sim, sim, dá para investir em tecnologia no Brasil. Tem muito cliente nosso que fala, não, Charles, investimento em tecnologia é só nos Estados Unidos, o Brasil não é um país tecnológico. Concordo em partes, assim, né? Sim que é uma ação que é quem já comentei com você, já tem há mais de 4 anos na carteira. É um case muito interessante, é uma empresa que ela faz software, né? Basicamente, ela atua isso no mercado financeiro. E era um mercado que, quando assim que começou, ele era extremamente pulverizado, né? E ela vem com uma estratégia de modelo de negócio de consolidação deste mercado, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meio bobo, tá? Mas assim, imagine que você é um grande banco, né? E aí você tem prestadores de serviços. Então, você tem um prestador de serviço que te ajuda a desenhar um software de cálculo de risco do cartão de crédito. Você tem uma empresa que ajuda a calcular o risco, por exemplo, da sua tesouraria, da sua asset no seu banco. E aí você tinha vários prestadores de serviços, né? Assim que ela começou a consolidar esse mercado. Então, você tinha uma empresa que fazia um serviço no banco e uma outra empresa que fazia um serviço um pouco parecido, mas em uma área diferente do banco. Essa aqui era assim, que esse aqui era um outro concorrente. Assim que ela vai lá, compra esse concorrente dela e começa a fornecer um serviço maior para esse cliente atual dela. Então, assim que ela vem, né, fazendo isso de uma forma muito bem feita nos últimos 4 anos. É impressionante a gente ver a evolução, seja de receita, de EBITDA e de lucro líquido da companhia, tá? Então, e dentro desse processo, né, ela tem, acho que, uma capacidade muito legal de repasse de inflação. Então, quando ela fecha um contrato e ela faz um serviço muito específico para um banco, por exemplo, existe um custo de churn, no sentido tipo, poxa, hoje quem faz o serviço é a Sinqia. Eu vou colocar um exemplo, a TOTVS para fazer serviço para mim. Putz, mas o custo de replace de Sinqia para TOTVS é gigantesco. Até explicar para o cara da TOTVS como que funciona aqui, o que que eu preciso, qual que é o sistema, eu vou ficar com a Sinqia. E são contratos que têm reajustes anuais, e aí um dos reajustes é a inflação, né? Então, isso blinda muito a companhia em um cenário inflacionário, o que é muito bacana para nós, né? Além disso, a Sinqia, ela acaba tendo, além de um crescimento orgânico que é muito bacana, por conta das lógicas do cross-selling, né? Então, o que que é a lógica do cross-selling? Imagine que assim que ela está lá no Itaú. Vamos pegar um exemplo, tá, gente? Então, imagine que ela está fazendo serviço para o cartão de crédito do Itaú. E aí ela comprou uma empresa que faz um serviço pro Bradesco, mas em outra área, né? E aí automaticamente ela entra dentro do Bradesco. Quando ela entra dentro do Bradesco, imagina que ela está, um exemplo, tá? Prestando um serviço de software para gestão de conta corrente do Bradesco. Só que a empresa que ela comprou só fazia isso. A partir do momento que ela entra no Bradesco, ela fala para o Bradesco, Bradesco, eu vou continuar fazendo isso para você, mas olha, saiba que eu faço outras coisas também. E aí ela mostra o portfólio de produtos. E aí ela começa, nessa lógica do cross-selling, conseguir avançar na cadeia dentro dessas empresas, né? Porque quando você pega uma empresa do setor financeiro, é muito mais fácil você gerir 2, 3, 5 fornecedores do que você gerir 10, 20 ou 30 fornecedores. Então, se você começa a ter um fornecedor que tem expertise em outras áreas do seu negócio, um fornecedor que já conhece a sua empresa, já conhece a sua cultura, já entende da sua linguagem, acaba sendo muito mais fácil, né? Então, dentro desse modelo, né, é um modelo que a princípio faz sentido, é inteligente, mas tem que ter uma execução muito bem feita. E os números de Sinqia refletem isso, né? Então, aumento de receita de mais 38% nos últimos 12 meses, aumento de EBITDA e aumento de lucro, tá? Então, resumindo, excelente empresa, excelente modelo de negócio, excelente execução e excelente resultado financeiro, tá?
Não à toa, ela negocia um PL muito alto, né? Então, é isso mesmo, Charles? 60? Gerdau negocia um PL de 2,5 ao PL de 60? Sim, porque o mercado ele já prevê no preço da ação esse ritmo muito forte de crescimento, tá? Então, por isso que existe aqui um risco da empresa talvez ela começar a sofrer com concorrência e isso diminuir o ritmo de crescimento, diminuir margem da companhia, tá? E aí o impacto disso no preço da ação é muito maior do que de uma Gerdau, por exemplo, tá? Por isso que não é uma posição muito grande na nossa carteira. A gente vê um movimento, né, tanto a B3 como a TOTVS, elas criaram uma joint venture para atuar no mercado que é assim que atua, tá? Não tem jeito, né? Se você tem um setor muito bom, com margens boas, né? E começa a se destacar, os concorrentes maiores começam a olhar isso e começam também querer uma fatia deste bolo, né? Então, isso é um ponto de atenção que a gente coloca, que a gente também está monitorando, como é que está sendo essa evolução, e aí é muito bacana, a gente tem um contato muito forte na Sinqia, a gente conhece os clientes da Sinqia, então a gente quer entender, enquanto a companhia estiver oferecendo um excelente serviço, sendo muito assertiva na sua estratégia de compra de novas empresas e executando muito bem o negócio, a gente continua na companhia. Se a gente entende que essa concorrência mais forte pode estar impactando esse cenário de crescimento ou cenário de lucro da companhia, é um cenário que a gente pode repensar o tamanho ou eventual a posição de Sinqia na nossa carteira. Ufa! Desinvestei a falar aqui, gente. Acredito que o vídeo deve ter ficado aí um pouco mais longo. A princípio, eu acho que é muito rico, assim, foi um feedback que a gente recebeu de todos os clientes, né? Essa vontade de entender mais sobre as empresas investidas, entender a saúde financeira, entender por que a gente investe em A e não investe em B, tá? É uma oportunidade, acho que, de aprendizado, não é um vídeo que você precisa ver de tudo de uma única vez. Minha sugestão, vai vendo esses vídeo ao pouco, né? Ver um pouquinho agora, durante o carro, né? Ver durante o trabalho, ou ver um momento que você esteja muito mais tranquilo. E é isso. Espero que tenha sido bacana o conteúdo para vocês. Estou de novo, né, sempre pedindo feedbacks e orientações sobre o formato deste vídeo. Agradeço muito a atenção de vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês. Um grande abraço para vocês e para toda a sua família. Até mais.